Olá, nesta aula nós vamos aprender a construir gráficos para permitir entender melhor os padrões existentes nos nossos dados. Inicialmente, construiremos um gráfico de linhas da evolução das despesas no ano. Para este gráfico, vamos selecionar esta região da nossa planilha. A primeira linha tem o rótulo dos meses e a primeira coluna contém os rótulos das despesas. Vamos agora no recurso gráfico ou, se quisermos, inserir gráfico, que nos leva ao assistente de gráficos. Ao entrar no assistente, sempre ele seleciona o primeiro tipo de gráfico. Vamos mudar então para linha. Entre os tipos de gráficos de linhas, vamos selecionar esse modelo linhas com pontos. E observe também que o gráfico está pegando as colunas e trazendo como itens de dados. Não é o que desejamos, nós queremos inverter isso, que os dados fiquem não nas colunas, mas sim nas linhas. Essa mudança será feita nos passos seguintes de configuração desse gráfico. Vamos avançar para o próximo passo. E aqui estão os intervalos de dados. Veja, estamos fazendo um gráfico da planilha 2017. A referência à planilha aparece aqui entre aspas, ponto, a faixa de células desta planilha. E os dados estão sendo coletados em séries de colunas. O que nós desejamos é mudar para a série de linhas. Ao fazer isso, observem, os dados agora ficam selecionados em linhas e aparecem então os meses aqui embaixo e os itens de despesa automaticamente incluídos como legendas das linhas. O cálculo também adota uma coloração distinta para cada linha e símbolos também diferentes. O sistema também já identificou que a primeira linha e a primeira coluna contém texto, enquanto que o restante são valores numéricos, e, portanto, já pré-selecionou essa primeira linha e essa primeira coluna como rótulo. Se desmarcarmos esses recursos, então a primeira linha e a coluna vão ser utilizadas como dados, o que não faz muito sentido no nosso caso. Avançando para o próximo passo, podemos aqui personalizar quais intervalos de dados vão ser utilizados para cada item desse despesa. É possível, por exemplo, ter algumas linhas mais longas do que outras, alterando os valores que se encontram aqui. Neste passo, podemos definir um título. Vamos chamá-lo de Despesas Residenciais em 2017. Como subtítulo, eu vou incluir Análise da evolução mensal. Ao digitar essas informações, automaticamente a área de gráfico é atualizada. A legenda que aparece aqui no lado direito pode ser movida. Podemos colocá-la embaixo do gráfico, em cima, à esquerda, ou suprimi-la se desejarmos. Também podemos incluir rótulos para os eixos X e Y. Por exemplo, para o eixo Y, vamos colocar custo. E aqui já apareceu a palavra custo. Observe também que está marcado a exibição de grades no eixo Y, ou seja, estão aparecendo aqui linhas horizontais indicando os diversos intervalos de valor do eixo Y. Podemos remover essas linhas ou incluir também a grade no eixo X. Vou deixar como estava.
e clicar no botão Concluir, o que então finaliza o nosso gráfico. Esse gráfico pode ser redimensionado ou completamente editado em seu conteúdo. Por exemplo, podemos trocar informações do título, remover ou mover legenda, reconfigurar cada série de dados e manipular também os valores utilizados para os eixos x e y. No caso aqui do eixo y, podemos inverter o sentido dos valores, aplicar uma escala logarítmica, bem como manipular os valores máximo, mínimo e o intervalo de dados. Outras abas com recursos de formatação trazem mais opções para a personalização do nosso gráfico. Vamos gerar agora um segundo gráfico, mostrando a composição percentual de cada despesa desta no ano 2017. Isso será feito selecionando as células com os nomes das despesas e, mantendo pressionada a tecla Ctrl, selecionando os valores totais das despesas. Ou seja, temos a faixa A2 a A7 selecionada e a faixa N2 a N7. Vamos clicar em Gráfico. E o sistema já gerou uma nova figura. Essa figura está utilizando o tipo de gráfico em coluna. E aí nós temos os valores totais de condomínio, água, energia, telefone, gás, faxina. Mas não é esse o gráfico que nós vamos adotar. Vamos adotar aqui um gráfico de pizza. Podemos escolher modelos diferentes do gráfico de pizza, por exemplo, pizza fatiada, rosca, rosca fatiada. Eu vou manter o tradicional, que é o gráfico de pizza simples. É possível adotar uma visualização 3D desse gráfico de pizza e com algumas opções, realista ou simples. Não vou adotar o 3D, manter o 2D mesmo. Avançar para o próximo passo de configuração. Aqui o sistema já selecionou que os dados vão ser visualizados em coluna, porque estão aqui como uma coluna. Identificou também que esta primeira coluna da nossa seleção é a coluna com rótulos, e, portanto, foi utilizada como legenda. Então, aqui está marcado. Então, não vamos modificar nenhum desses valores, apenas avançar para o próximo dado. Neste passo, como série de dados é a coluna N, está correto, e a faixa de valores vai da N2 a N7, como havíamos selecionado antes. Também não tem nada a ser modificado neste passo. No passo seguinte, vamos configurar título e subtítulo. Concluindo, temos agora os dados representados em pizza. Passando o mouse sobre cada um desses dados, nós vemos as informações completas, como, por exemplo, gasto com faxina, valor gasto com gás, telefonia e internet, energia, água e valor de condomínio. Apesar de esses dados serem apresentados ao passar o ponteiro do mouse, é interessante termos eles na própria figura, de maneira estática. Fazemos isso clicando sobre a figura. Temos que ter cuidado para não clicar em uma fatia da pizza isoladamente, mas sim em toda a figura. E aí selecionamos a opção Inserir rótulos de dados. Aqui estão os dados, já com os respectivos valores. Podemos agora formatar os rótulos de dados e, na aba Rótulo, escolher aonde esses dados devem ser apresentados. Nesse caso, na posição Colocação Melhor Ajuste, vamos escolher fora da área da pizza. Clicando em OK, os dados vão para fora. Vamos voltar à formatação.
formatar rótulos e adicionar o valor percentual de cada despesa na composição do total gasto naquele ano. Clicamos em OK e nós temos aqui o valor em real e o valor percentual. A figura pode não ter ficado muito interessante, uma vez que os valores em reais e percentuais estão muito próximos. É possível novamente modificar isso, voltando em formatar rótulos de dados, e aqui em termos de separador, ao invés de espaço, colocar nova linha. Pronto, temos os valores em real e o percentual logo abaixo. Note que esta é a segunda figura da nossa planilha. Ela estava em cima do gráfico anterior. Uma informação interessante em relação a esses gráficos é que eles se mantêm vinculados aos dados na tabela. Se modificarmos qualquer valor na tabela, não apenas as fórmulas aqui embaixo, que computam os totais mensais, anuais, mínimo, máximo e média, vão ser adequadas, mas também os gráficos. Isso vale para alterações feitas de forma similar nos rótulos utilizados para compor os textos nos gráficos. Como exemplo, vamos fazer a alteração de um valor. Digamos que o gasto com condomínio em maio, ao invés de ter sido R$ 350, tenha sido R$ 400. Ao modificar esse valor, imediatamente o gráfico de linhas sofreu alteração, o valor aqui total à direita também foi atualizado e isso foi refletido nesta região do nosso gráfico de pizza. Se ao invés de condomínio trocarmos também esse texto, por exemplo, a linha referenciava ser aluguel, ao fazer a alteração, nós temos aqui que mudou para aluguel e aqui também mudou para a palavra aluguel. Vamos desfazer a alteração e voltar como estava. São refeitas as legendas das nossas figuras. Ao copiar e colar esse gráfico em outras abas da nossa planilha ou em outros documentos, pode ser que este vínculo direto com a planilha seja desfeito. Se isso acontecer, é copiado junto com o gráfico os dados para dentro de uma tabela interna. E essa tabela pode ser ainda alterada. Clicando com o botão direito sobre o gráfico e ao invés da opção Vínculo de dados, que controla o vínculo com o dado aqui nessa tabela, nós teremos uma opção Tabela de dados, que abre então o visualizador interno dos dados que estariam vinculados a esse novo gráfico. Assim, nós temos dois tipos de vinculação de tabelas aos gráficos. No primeiro caso, que é esse que estamos utilizando, temos uma tabela que está de forma simultânea vinculada a dois gráficos. E aí aparece o recurso intervalo de dados. No caso de não haver esse vínculo, cada gráfico vai ter a sua própria tabela e o acesso será feito como um menu pop-up como este e com a opção modificada aqui nessa linha. Como atividade desse nosso estudo de caso, vamos criar agora uma aba anterior a essas três e que contém os gastos totais dessas despesas em cada um dos 3 anos. Podemos clicar com o botão direito sobre a aba 2017, escolher a opção Inserir planilha e escolher a opção também antes da planilha atual. E aqui já dá o nome da nova planilha. Ok. Temos então a planilha geral 2017, 2018, 2019. Vamos dizer que a planilha geral vai ter esses rótulos. E em seguida, os gastos somados nos anos 2017 a 2019. Vamos mudar todas essas fontes para tamanho 12. Suprimir também inicialmente o preenchimento. E incluir aqui as formatações de borda.
Também colocaremos em negrito e centralizado os anos. Agora, o que desejamos é incluir em cada uma dessas células os valores que estão nas planilhas 2017, 2018 e 2019. Ao invés de copiar os conteúdos manualmente, olhando aqui o valor e digitando aqui, o que faremos é a inclusão de uma fórmula. Vamos inserir uma fórmula muito simples, pressionamos a tecla igual. Vamos agora na aba 2017 e clicamos aqui nessa célula. Observem a referência, ficou aba 2017, entre aspas, ponto, a célula que selecionamos. Ao pressionar Enter, o valor vem automaticamente para cá. Como ele é muito grande, foi mostrado de forma compacta, então vamos ampliar a dimensão dessas três colunas. Selecionamos as colunas, movemos um pouco a dimensão da última coluna, automaticamente se aplicada a todas as colunas. Mover mais um pouco. E aqui está o valor. Para copiar os valores abaixo, basta segurarmos aqui nesse quadrado e movermos para baixo essa célula. Então, automaticamente ele pegou os valores 889 até 3.360. Vamos conferir. 889, 3.360. Nós não temos nada ainda para os anos 2018 e 2019, mas vamos deixar já pronto as respectivas fórmulas. O processo é similar para incluir essa fórmula. Note que selecionar a célula e arrastar para cá não muda o ano, muda apenas a coluna, que ao invés de ser N, vai passar para a próxima coluna direita, que seria a coluna O, e pegaria esse valor aqui, que é um valor vazio. Não é isso que queremos. A gente quer ainda referenciar a mesma célula, N2, só que na planilha seguinte. Então, o que a gente tem que fazer é digitar esta fórmula aqui, só que alterada para a planilha 2018. Então, há várias formas de fazer isso. Uma delas é, como a gente fez antes, pressionamos aqui o igual, vamos em 2018 e selecionamos a célula que desejamos copiar o conteúdo. E aqui está a célula. A outra forma seria manualmente termos digitado 2018 entre aspas, ponto N2. O entre aspas é opcional, principalmente quando o nome da planilha não tem espaços. No caso de haver um ou mais espaços, é preciso colocar as aspas. Copiamos o conteúdo para baixo. E, por fim, para o último ano, cadastramos também as referências ao valor total gasto naquele ano. Uma vinculação que podemos fazer também entre essas planilhas é evitar repetir o nome das despesas, uma vez que, se por acaso quisermos trocar condomínio por aluguel, ao invés de fazermos isso em todas as 4 planilhas, poderemos, de uma certa forma, fazer apenas na primeira delas, na planilha geral. Então, vamos dizer que a planilha geral tem a referência para o nome, enquanto que as planilhas específicas têm as referências para os valores. E aí, em cada uma dessas planilhas, ao invés de colocar o nome de forma repetida, vamos simplesmente pressionar igual, voltar aqui na planilha geral, selecionar essa célula, ou seja, o conteúdo vai ser copiado da planilha geral A4 e pressionamos Enter. Observem que essa célula agora está trazendo o valor ou o conteúdo que se encontra na planilha geral A4. Arrastando e soltando aqui embaixo, nós temos que as outras células passam também a serem cópias de forma similar à mesma planilha, à mesma coluna, apenas foi incrementalmente mudando o número da linha. Vamos repetir o mesmo processo para 2018. Igual, geral, A4. Selecionamos, arrastamos para baixo. E agora, 2019, também igual, geral, A4.
selecionamos e arrastamos para baixo. Como teste, vamos dizer que ao invés de faxina, você queira trocar por diarista. Se olharmos as outras tabelas, todas estão com diarista na mesma posição. E nos nossos gráficos, a legenda também mudou para incluir a palavra diarista. Vamos voltar e deixar aqui faxina como era antes. Agora vamos produzir um gráfico mostrando todas as despesas nos 3 anos. Vamos fazer um gráfico diferente. Incluiremos um gráfico de coluna, aparência tridimensional. Vamos atualizar também aqui para incluir a primeira linha da nossa tabela como rótulo. Isso faz com que os anos 2018, 2017, 2019 apareçam aqui do lado. E concluir. Pronto, temos para cada categoria os gráficos de barras relacionados ao valor total da despesa e as barras de cor laranja e amarelo ainda não aparecem porque não temos nenhum valor nesses anos. Como teste, vamos apenas inserir alguns valores para condomínio no ano de 2018. Vamos colocar aqui um valor de R$ 500, pressionar a tecla Ctrl, selecionar esse valor até o mês de agosto. Olhando agora, nós já temos aqui um valor acumulado de R$ 4.000 para condomínio em 2018 e temos também uma barra mostrando o gasto total dessa despesa neste ano. Alguns outros recursos que também podem ser interessantes na edição de uma planilha envolvem a inclusão de linhas e de colunas entre linhas e colunas já existentes ou a remoção de linhas. Por exemplo, se formos inserir uma nova despesa nessa tabela, podemos fazer isso simplesmente digitando na linha aqui de baixo, que não tem conteúdo, mas podemos também criar uma linha nova. Isso é realizado pelo menu, na opção Planilha, com Inserir linhas ou abaixo da célula que está selecionada, ou aqui também, clicando com o botão direito sobre o rótulo da linha, e aí nós temos a opção Inserir linhas acima ou Inserir linhas abaixo. Vamos inserir linha abaixo. Note que a formatação da linha foi copiada, no caso, a linha que eu estava selecionando, a linha 9, já tinha uma formatação de bordas, e também um texto em negrito nessa região e sem estar em negrito nessas outras posições. Isso foi copiado, então ao inserir uma nova despesa já vai estar em negrito e com a borda na célula. Digamos então que eu vou colocar aqui uma categoria de outras despesas. As outras planilhas, as abas correspondentes, não têm nenhuma alteração, mas se quisermos inserir uma linha, agora podemos repetir aqui também. Clicando com o botão direito sobre o rótulo 7, indo em Inserir linhas abaixo, automaticamente inserimos uma nova linha e o processo de inclusão do conteúdo aqui é muito similar ao que fizemos antes para essas células, basta arrastar e soltar. O valor total também podemos selecionar e soltar. Olhando aqui embaixo, se quisermos ver se essa fórmula está correta, basta clicar sobre ela. E aqui nós temos que ela está na posição B9 a M9, quer dizer, era uma soma do conteúdo à esquerda. Então não houve nenhuma modificação nesse conteúdo. Por outro lado, as células que estão aqui embaixo são somatórias do conteúdo acima, mas não foi atualizado. Então, dando duplo clique para a gente destacar, estamos pegando apenas esses valores de B2 até B7.
É fácil de corrigir, basta pegar qualquer uma dessas quinas da região selecionada, arrastar e soltar embaixo. Pressionamos Enter e o valor continua o mesmo, porque não tem número aqui para somar, mas a referência foi atualizada de B2 para B8. Quer dizer, quando inserirmos valor na célula B8, essa somatória vai mudar. As células da direita precisam ser atualizadas, o que pode ser feito simplesmente arrastando e soltando o conteúdo até a célula M9. Todas foram atualizadas então, observe. Isso pode ser repetido nas planilhas seguintes, selecionando este conteúdo, copiando e colando aqui embaixo. No caso aqui nós temos um erro nessa célula, porque ao fazermos a cópia da planilha 2017 para 2018, a referência a essa célula, que era geral A10, passou a ser uma referência a 2017 a A10 e a mesma coisa para 2019 ficou uma referência ao A10 na planilha anterior. Então precisamos alterar esses valores. Isso será feito rapidamente pressionando o igual e aí atualizamos a referência para outras aqui. Mesma coisa em 2019. Nessa célula pressionamos igual. Vamos na célula da onde queremos copiar o conteúdo. Clicamos nela, pressionamos Enter. Observem, soma está correta aqui, essas somas também estão corretas. E por fim, precisamos agora puxar os valores para a categoria Outras de 2017, 2018 e 2019. O processo é simples, basta selecionar e arrastar para baixo. Vamos verificar as referências. Estamos aqui vendo a célula N8 2017, N8 2018, N8 2019. Vamos lá em 2017. A N8 é esta, está correta. 2018, a mesma N8 está aqui. E 2019, a N8 está aqui. Ok, então nossas referências estão corretas. A cópia ou arrastar e soltar o conteúdo de uma célula, como vimos, vai, em alguns casos, atualizar aquele valor. Pode atualizar o nome da planilha sendo referenciada, no caso aí geral 2017, 2018, 2019. Pode atualizar a letra da coluna, no caso de arrastarmos para a direita ou para a esquerda, essa coluna vai mudar de uma forma crescente ou decrescente, respectivamente. E a mesma coisa quando arrastamos ou copiamos conteúdo entre linhas. As fórmulas podem ser atualizadas, aumentando ou reduzindo o número da linha. Se desejarmos fazer uma transferência de conteúdo sem que haja uma mudança automática de uma referência de uma célula, podemos, antes de copiar o conteúdo, incluir o simples cifrão nessa referência. Em particular, incluímos o cifrão antes do conteúdo que não deve ser mudado. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Digamos que nessa célula temos um valor 20. Vamos dizer agora que temos o valor 1, 2, 3, 4 nessas células e queremos, na terceira coluna, incluir a multiplicação deste valor por este. Ok, então este 20 aqui, clicando duas vezes, aparece o destaque, é o 20 vezes o 1. Se selecionarmos e arrastarmos essa célula, ela vai mudando a numeração 4 aqui, tanto do H quanto do J. Isso vai passar para 5 e 5 aqui, vai ficar o H5 vezes o J5. Mudando mais uma vez para baixo, vai ficar o H6 vezes o J6. Vejam o resultado. Aqui nós temos H5 vezes J5 e aqui nós temos H6 vezes J6. Como o valor aqui é nenhum, isso é interpretado como zero e o resultado dá zero aqui no lado. Mas digamos que não é este o cálculo que queremos que o sistema faça.
Vamos supor que o nosso cálculo é sempre 20 vezes o número que está aqui. Quer dizer, mantém o valor 20 fixo e varia apenas a referência a essas células. Então, para fazer isso, nós temos que editar a célula original e dizer: não mude esse 4 que está aqui. Deixe ele como está. Então, colocamos o cifrão antes do 4, antes do número da linha. Agora, arrastando e soltando essa célula, observem, o sistema incrementou o 4 ligado ao J, mas manteve aquele 4 fixo. Se arrastarmos esse valor para a direita, o que vai acontecer? A coluna H vai virar a próxima letra, que é I, e a coluna J vai virar a próxima letra, que é K. Observem, ficou I e K. Se não fosse esse também o resultado, se desejássemos mudar o J, mas não H, então a gente colocaria também um cifrão antes daquele H. Esse cifrão antes do H e do 4 não tem nenhum efeito quando arrastamos para baixo, aí ele apenas é copiado, quer dizer, todas as células ficam com o cifrão antes do H. E arrastando para a direita, aí sim nós temos um exemplo de uma fórmula que mantém constante, tanto na vertical quanto na horizontal, a referência à célula H4, mas que pode variar o J e o 4. Então, o que aconteceu é que nós mantivemos o 20, mas andamos a referência que era da J4 para a K4, aparecendo assim esta fórmula na célula L4. Em resumo, toda vez que quisermos fazer referência a uma célula de maneira fixa, basta incluir o cifrão antes da linha ou da coluna que deve ser constante. Com isso, nós encerramos o nosso estudo de caso, tendo visto como formatar uma tabela, gerar gráficos e relacionar dados entre múltiplas planilhas.